Vamos a mais uma resolução de questão aqui, referente à dúvida enviada. Nós temos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, do Distrito Federal, assinou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde e com o Instituto de Gestão Estratégica, o IGES, para manutenção de ventiladores pulmonares que poderão ser utilizados no tratamento de pacientes com a COVID. Até que assim, nenhuma informação que resulte em valores aqui para a gente modelar a situação. Agora, no dia 4, segunda-feira, o SENAI disponibilizou 16 jovens para manutenção desses ventiladores pulmonares. Eles gastam 10 dias para manutenção de 32 máquinas dessas. Caso o SENAI disponibilize 20 jovens para fazer a manutenção em 60 máquinas, quantos serão os dias? Então, perceba aqui que nós temos o número de jovens, né, a quantidade de jovens é uma das grandezas envolvidas no problema. A quantidade de máquinas ou de ventiladores, né, o número, vou colocar aqui, de máquinas que terão a manutenção, e o número de dias, quantidade de dias. Inicialmente, né, a informação que nós temos, 16 jovens vão gastar 10 dias para manutenção de 32 máquinas. O SENAI vai disponibilizar 20 jovens para manutenção de 60 máquinas e eu desejo saber a quantidade de dias. Perfeito? Vamos lá então. Bom, trata-se de uma regra de 3 composta porque há 3 grandezas. Quando há mais que 2 grandezas, né, envolvidas no problema, ela é uma regra de 3 composta. Então há mais de 3 grandezas aqui variando. Número de jovens, número de máquinas e número de dias. Na análise de proporcionalidade, que é essencial em qualquer regra de 3, no caso da regra de 3 composta, você sempre parte daquela grandeza que tem a incógnita, o x. Porque agora nós vamos analisar como é que o número de jovens ou a variação do número de jovens pode interferir no número de dias de trabalho. Tá? E como que o número de máquinas ou a variação do número de máquinas pode interferir também no número de dias. Não desejo analisar, não serve para mim a análise aqui da relação entre número de jovens e número de máquinas, tá? Mas sim sempre fazendo uma análise pareada a partir do número de dias. Número de dias com o número de máquinas, número de dias com o número de jovens. É assim que a gente tem que analisar. Então, eu vou escolher aqui colocar uma seta para cima, né? Vou colocar uma seta para cima aqui no número de dias. Você pode escolher para cima ou para baixo, tá? Bom, a partir daqui vamos lá. Número de máquinas e número de dias. Esqueça por enquanto, né, momentaneamente, deixe de lado o número de jovens. Quando eu falo esquecer, como se não houvesse variação no número de jovens. Eu quero analisar somente a relação entre o número de máquinas e o número de dias. Só essas duas. Tá? Uma variação, uma relação direta entre elas. Bom, se é direto ou inverso a gente vai ver. Número de máquinas e número de dias. Como é que funciona a lógica? Esqueça os números aí também, não precisa analisar números agora não. Pense somente no seguinte, se eu tiver mais máquinas que vão passar por manutenção, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Eu vou precisar de mais dias, né? Mais máquinas para passarem por manutenção, mais tempo será necessário, mais dias serão necessários. Tá certo? Menos máquinas, menos dias. Perceba que as duas grandezas estão variando no mesmo sentido. Então, se eu tenho uma seta para cima no número de dias, no número de máquinas também vai estar para cima. Tá certo? Se eu escolhi para baixo no número de dias, eu coloco para baixo no número de máquinas. O que importa aqui? As duas setas têm o mesmo sentido, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos esquecer o número de máquinas e vamos pensar no número de jovens na relação com o número de dias. Quanto mais jovens o SENAI disponibilizar para poder fazer a manutenção, considerando, por exemplo, não havendo variação aí no número de máquinas, menos dias serão necessários. Mais jovens, menos dias. Menos jovens, mais dias. Então é uma relação inversa. Se a seta no número de dias está para cima, o número de jovens está para baixo. É uma grandeza inversamente proporcional
ao número de dias. A partir daí nós montamos a proporção. Tá? Então você começa aqui com o número de dias, onde tem o x, 10 está para x, assim como. Então sempre de forma isolada aqui a razão que vem exatamente daquela grandeza em que há o x. Agora do outro lado eu vou colocar as outras razões. Da seguinte forma, quando a seta está no mesmo sentido do número de dias, eu mantenho a ordem dos números aqui da tabela. Quando a seta está em sentido inverso, eu inverto a ordem dos números. Então, por exemplo, para número de máquinas, vai continuar 32 sobre 60 vezes. Agora, e no número de jovens? O número de jovens é inversamente proporcional ao número de dias. Então, eu tenho que inverter aqui. Vai ficar 20 sobre 16. Para que a gente tenha mais espaço, eu vou para uma próxima página com essa expressão aqui. Está aí a nossa proporção, né? O que pode ser feito aqui? Eu posso, por exemplo, cancelar 30, já que é uma multiplicação aqui do lado direito de frações, qualquer termo de cima eu posso simplificar com qualquer termo de baixo. Então 32 e 16, divida ambos por 16, né? Aqui dá 2, e 16 por 16 aqui dá 1. A mesma coisa 60 e 20, né? Ambos são divisíveis por 20. Então você divide 20 por 20, vai dar 1. Divide 60 por 20, vai dar 3. Portanto, o que eu tenho aqui é 10 está para x, assim como 2 vezes 1, 2, está para 3 vezes 1, 3. Multiplicando em cruz, nós teremos 2x igual a 3 vezes 10. Vamos deixar indicado aqui, 3 vezes 10. Quer dizer que o x vai ser igual a 3 vezes 10, 30 dividido por 2. Daqui sai que x é igual a 15. Portanto, 15 dias serão necessários para que esses 32 não, né? 20 jovens façam a manutenção das 60 máquinas. Espero ter ajudado aí na solução da dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, pode enviar, né? Pode enviar inclusive aqui pelo próprio YouTube, aí nos comentários, que eu gravo e disponibilizo a resolução. Até o próximo vídeo.